Olá, estou aqui para mais um vídeo Nós na História e o personagem dessa semana é João Batista. Todas as referências dos textos na Bíblia onde encontramos a história de João Batista vão ficar aqui na descrição do vídeo, como sempre. E eu quero falar para vocês já no começo desse vídeo, porque eu sempre me esqueço, porque eu acabo me empolgando, com as histórias, é que se você aí que tem nos acompanhado ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever, pode acionar aí o sininho, que toda segunda-feira, 7h30 da manhã, sempre temos novos vídeos Nós na História com personagens inéditos. E você também pode curtir os vídeos e pode deixar o seu comentário. Inclusive, se você ouve as histórias e conhece algum detalhe dos personagens que eu não comento aqui, coloca aí nos comentários, colabora conosco, vai ser bem legal ter a tua participação aí e conhecer mais detalhes sobre esses personagens, combinado? Então hoje nós vamos ver a história de João Batista. E João Batista era filho de Zacarias e Isabel. Zacarias era sacerdote no templo e ambos já eram um pouco mais velhos. A história fala que Isabel era descendente de Arão. Ela era estéril e os dois já tinham uma idade avançada e isso causava tristeza em Isabel, em não ter um filho. E num dos dias que Zacarias estava no templo orando a Deus, então Deus aparece para Zacarias através de um anjo, o anjo Gabriel. Sim, você já ouviu o nome desse anjo na semana passada aqui na história de Maria, mãe de Jesus. É o mesmo anjo que apareceu para Maria, anunciando sim que ela ia gerar, através do Espírito Santo de Deus, o Filho de Deus. O anjo Gabriel, 6 meses antes de aparecer para Maria, apareceu para Zacarias no templo, dizendo que eles teriam um filho, que Deus estava vendo a oração de Zacarias e daria a eles um filho. Zacarias ficou muito surpreso e disse ao anjo: como será isso se nós dois já somos velhos, já temos uma certa idade? Foi quando o anjo disse para Zacarias que eles teriam um filho, que ele colocaria o nome nesse filho de João o Batista. Nós já vamos entender como é que veio um pouco mais adiante. Mas como Zacarias de certa forma duvidou do que Deus estava falando para ele, ele ficaria mudo, ele ficaria sem falar até que seu filho nascesse. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Zacarias saiu do templo, depois de ter ouvido o anjo falando com ele, ele já não falava mais, ele não conseguia se comunicar. E sua esposa Isabel realmente engravidou e eles tiveram João, o menino João. No dia do nascimento de João, algo muito curioso aconteceu. Quando, na verdade, as crianças nasciam, era de costume que a mãe colocava o nome. E a mãe disse que o nome seria João, mas como não existia nenhum João na família, não era costume esse nome, foi questionado, por que esse nome. Foram então pedir a opinião do pai. E como Zacarias não conseguia falar, Zacarias escreveu, diz a história, numa tabuinha: o seu nome será João. Uau! São os planos de Deus, Deus faz e confirma. E aí foi nesse momento que Zacarias então voltou a falar. Mas quando eu contei para vocês na semana passada a história de Maria, e aqui nós ouvimos já de novo o anjo Gabriel, o mesmo anjo que apareceu para Maria, eu também deixei um detalhe da história de Maria para compartilhar com vocês na história de João Batista. Maria, ela era prima de Isabel. Sobre os descendentes, os parentes de Maria, como eu falei, que ela era de uma família muito simples e a Bíblia não relata nem o nome dos seus pais, mas quando o anjo Gabriel falou para Maria, que ela seria mãe do Filho de Deus, o anjo disse que a sua prima Isabel também teria um filho. E quando Maria então soube disso através do anjo Gabriel, e eu deixei realmente esse detalhe para contar aqui, para a gente poder entender esta conexão de histórias de Maria e de Isabel,
de Jesus Cristo e de João Batista, hoje, nesse Nós na História. E João Batista, então, nascido, de Isabel, Maria, quando soube que a sua prima Isabel estava grávida, foi até a casa de Isabel. Quando Maria chegou lá, a história conta que o menino João, que estava na barriga, no ventre de Isabel, começou a mexer muito. E quando Maria disse para Isabel que também estava grávida, o Espírito Santo de Deus tomou conta de Isabel e ela realmente, falou que Maria era abençoada, que Maria estava gerando, o Senhor, o Salvador. Foi algo realmente, um encontro, que Deus com certeza planejou entre essas mulheres, entre essas parentes primas, E nesse momento, então, houve esta conexão entre essas duas mulheres e o Espírito Santo de Deus confirmando no coração de Isabel, que Maria estava gerando no seu ventre, com certeza, o Filho de Deus, e que algo sobrenatural Deus estava fazendo na vida de Maria. Nós vemos aqui, claro que duas situações, De um lado, Maria, uma jovem que era virgem, que estava gerando no seu ventre, através do Espírito Santo de Deus, o Filho de Deus. E a sua prima Isabel, que sim, era casada, ela tinha relações com seu esposo, mas ela era estéril e já de idade, então Deus faz um milagre na vida dela e ela também em seu ventre gera um menino que se chama João. E a gente vê aqui que esses dois meninos, eles têm uma história e os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João trazem sim de uma maneira paralela, eu diria, a história, essas duas histórias de João Batista e de Jesus Cristo, exatamente porque João Batista, ele é considerado o precursor de Jesus. Aquele sim que veio antes de Jesus para preparar o caminho quando então Jesus, o Messias, realmente chegaria. E é o que nós vamos acompanhar nessa história de hoje. João Batista, então, conta a história que ele foi criado provavelmente em casa com os seus pais, porque eles moravam numa região montanhosa da Judéia. E ao contrário dele seguir os ensinamentos, e ser um sacerdote como seu pai, então a gente vê João Batista exercendo o ministério como um profeta de Deus. Como seus pais, eles eram já de uma idade avançada quando ele nasceu, a história não deixa claro, mas muitos estudiosos defendem que João Batista, perdeu seus pais ainda jovem. E João, na verdade, ele se criou, um homem muito forte. As características dele, que a história apresenta, era de um homem forte, de um homem que se vestia com peles de camelo e um cinto, de couro na cintura, e ele comia gafanhotos, sim, gafanhotos e mel silvestre. Então a gente vê também que a história fala que João Batista, ele se criou no deserto ou nos desertos. Então provavelmente ele tenha perdido seus pais cedo e ele se criou no deserto. E existe uma profecia no livro de Isaías, no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento nós temos aí que considerar o grande, profeta Moisés. Também nós temos assim como que um segundo grande profeta, o próprio Isaías, e no livro de Isaías ele fala de uma voz que clama no deserto. E essa voz que clama no deserto é exatamente João Batista, se refere a João Batista, que se criou no deserto e começou a anunciar uma palavra, um discurso de arrependimento, e então ele clamava esta palavra no deserto e ele juntava multidões para ouvir. Assim como a história não relata muitas coisas, detalhes da infância de Jesus, nós também não temos aí relatos da infância de João Batista.
Sobre Jesus, a gente viu no vídeo, você pode conferir lá na história de Maria, mãe de Jesus, da semana passada, que aos 12 anos teve aquela passagem quando Jesus ficou no templo, né, ensinando ali aqueles homens da lei, que Maria e José pensaram até ter perdido o menino. E sobre João Batista também a história não relata muitas coisas sobre a sua infância e adolescência. Então a gente vê no Evangelho de Lucas quando a palavra diz que surge João e também surge Jesus. Então eles tinham, né, gente, 6 meses aí de diferença, porque quando Maria ficou lá na casa de Isabel, esteve na casa de Isabel quando Isabel estava grávida, Maria permaneceu lá depois daquele encontro, né, maravilhoso entre elas duas. Maria permaneceu por 3 meses lá, então mais ou menos até que João nasceu, né? E foi quando Maria voltou, e nesse tempo foi que um anjo apareceu para José contando que ela estava grávida realmente do Espírito Santo de Deus e que ela não tinha, né, feito nada, traído ele. Foi quando então José aceitou Maria, se casou com Maria e eles seguiram também a vida deles, e você pode acompanhar lá na história da semana passada. Agora aqui a gente vê então esses dois, né, homens que nascem com apenas 6 meses de diferença, e depois eles começam a exercer o ministério deles mais ou menos também lá pelos 30 anos de idade. Então a gente vê João Batista, né, preparando o caminho do próprio Jesus Cristo, uma semelhança muito grande, né, na vida desses dois homens. E a gente vê então aqui João Batista, ele no deserto, ele falava sobre arrependimento e ele batizava as pessoas nas margens ali. Ele falava próximo do Rio Jordão, e ali no Rio Jordão ele batizava as pessoas, né, que acreditavam nas suas palavras. Ele tinha um discurso assim muito de arrependimento, de ajudar os necessitados, né, de ser honesto, de levar uma vida correta, de abandonar o pecado. Essa era a mensagem de João Batista. E a história conta que João Batista, ele juntava multidões que iam ouvi-lo falar, e ele também batizava. Por isso que o nome dele de nascença era João. E quando ele então batizava as pessoas, é como que ele recebeu esse apelido de, né, relacionado a batismo, Batista, João Batista. E no momento que João estava ali, João Batista, né, estava ali no Rio Jordão batizando, as pessoas até muitas vezes achavam que ele próprio era o Messias, e ele era questionado sobre isso. Inclusive quando ele estava às vezes falando para as multidões em cidades mais próximas das capitais, os próprios homens da lei, os fariseus, né, da época, iam ouvir João Batista, porque estavam, na verdade, preocupados que João, ele exercia, né, uma influência muito grande sobre o povo. Ele acabou se tornando uma ameaça, né, para esses homens da lei e também para o próprio rei Herodes, que começaram a se preocupar e até pensar que João era o Messias, o próprio Messias. E aí foi quando nessas perguntas João Batista, então, muitas vezes ele respondia dizendo: eu batizo vocês com água, mas virá, né, depois de mim alguém que os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista já estava aqui, né, anunciando sim que depois dele é que viria o Messias, que não era ele, né, o Messias. E foi no momento que João Batista estava às margens do Rio Jordão que o próprio Jesus, sim, e aí eles já tinham os dois em torno de 30, 31 anos de idade. Jesus então se aproxima de João Batista. Gente, uau! Eu imagino esta cena, né? Que honra para João Batista. Tanto que João Batista, quando viu Jesus, ele disse que ele não era digno de batizá-lo, que ele, né, Jesus que deveria batizar ele. Mas realmente isso aconteceu. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista.
E isso, claro, esse batismo de Jesus tem muitos significados, né? Jesus ali, ele estava numa forma humana e ele justamente estava nos deixando um exemplo, algo, né, até hoje, para nós na história, né? De que realmente todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, né? E podemos receber essa palavra, né, de arrependimento e nos tornarmos nova vida, porque o batismo, né, em água significa esse sepultamento de uma vida, né, de uma velha vida e o nascimento de uma nova vida, né, diante de Deus. Então Jesus sim cumpre, né, também com esse ensinamento, esse mandamento de Deus. E João Batista batizou Jesus, e no momento do batismo de Jesus, então, o céu se abre e numa forma de pomba veio o Espírito Santo de Deus e uma voz do céu que disse: Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Que era o próprio Deus, então, falando de Jesus. E acontecido esse, né, episódio, Jesus segue a vida dele, João Batista também a dele. E João Batista, gente, ele tinha um discurso muito enérgico e muitas vezes, diante desses homens da lei, ele chegava a usar uma expressão que a história nos conta, que ele falava raça de víboras, né? Porque ele dizia que as pessoas não deveriam fazer, né? Não deveriam falar o que elas não faziam, que na verdade elas deveriam, né, mostrar o que realmente elas eram através dos frutos de suas vidas, né? Então muitas vezes esses homens aí da lei, eles estavam assim muito bem vestidos, né? Analisando muito sobre as questões da época, editando as leis para o povo cumprir, mas muitas vezes, né, nem eles cumpriam com as tais leis, né? Meu Deus, eu não sei se vamos fazer um eu na história hoje. Eu na história hoje imaginaria João Batista com esse discurso dizendo raça de víboras. Imagine João Batista diante dos governantes. Imaginem João Batista hoje no nosso país, lá em Brasília. Acho melhor não vamos ter eu na história hoje, tá, gente? Cada um aí hoje vai fazer o seu próprio eu na história, imaginando se João Batista vivesse, né, nos nossos tempos, ou quem sabe, Deus pode levantar muitos, né, João Batistas aí para falarem mensagens, né, de arrependimento neste tempo. Estamos precisando. Então, gente, Jesus realmente foi tipificado, né, por João Batista. E João Batista, por ter esse discurso enérgico muitas vezes, né, ele acabava despertando a ira desses governantes, inclusive de Herodes. E num momento, então, João Batista, ele revelou, sim, né, algo que estava acontecendo na vida do rei Herodes, que era um dos reis, né, um dos piores reis que a história conta que existiu. Herodes estava traindo, né, o seu irmão com a própria cunhada Herodias, e então João Batista torna isso em público, e aí Herodes ficou muito bravo e mandou prender João Batista. E na prisão, não só por esse motivo, porque Herodes bem sabia que tudo que João Batista falava era verdade, né? Mas também por essa ameaça que João Batista começou a representar, de juntar tantas multidões, né? E de revelar tantas coisas assim. Então, João Batista foi preso e no momento de uma festa, quando o rei Herodes promoveu uma grande festa no palácio, a filha da sua amante Herodias, ela se chamava Salomé, ela dançou na presença de Herodes. E esta dança, né, no calor do momento, Herodes gostou tanto que prometeu à moça que o que ela pedisse, Herodes iria decretar. E um decreto de rei, né, gente, tinha que ser cumprido. E então foi quando Salomé, instruída pela sua mãe, que odiava João Batista por ter exposto, né, os podres da família, ela mandou pedir a cabeça de João Batista numa bandeja.
E infelizmente, gente, foi exatamente isso que aconteceu. Sim, João Batista foi decapitado, ele realmente teve a sua cabeça entregue numa bandeja a Salomé, filha de Herodias, que era a amante do próprio rei Herodes. E infelizmente foi dessa maneira muito cruel que morreu João Batista. Depois os seus discípulos pegaram o seu corpo para enterrar, mas foi desta maneira e numa vida tão curta, né, gente, muito jovem ainda, que João Batista morreu. E como ele era o precursor de Jesus Cristo, né, gente, ele, claro, morreria cedo, porque o próprio Jesus também, né, foi preso injustamente e ele foi crucificado na cruz. Mas com uma grande diferença, né? Jesus Cristo foi o único que ressuscitou, porque ele é filho de Deus, né? E esse era o plano de Deus para todos nós. E eu espero que vocês tenham gostado dessa história de João Batista. E até semana que vem com o nosso próximo Nós na História. Tchau!